Cloud Code, Codex, Anti-Gravity e outras dessas ferramentas que você já deve ter ouvido falar, principalmente Cloud Code, que é o mais famoso. Se você não sabe, não tem conhecimento disso, em pouquíssimo tempo eu vou te explicar como faz para você utilizar de maneira profissional, descomplicada, sem aquelas terminologias e coisas chatas que a galera gosta de ficar ensinando por aí, que eu acho que não é necessário para uma utilização prática. Bom, é o seguinte, primeira coisa, o que eu vou te mostrar aqui é utilizando o Codex da OpenAI. Por quê? Porque é o que eu mais estou habituado a utilizar. Se você aprende a mexer no Codex, você certamente vai conseguir mexer no Cloud Code e no Anti-Gravity, porque o conceito e utilização são muito similares, ok? Uma observação aqui talvez importante se dizer, no Cloud tem uma coisa muito famosa que é o Cloud Coworking. O que significa o Cloud Coworking? A Anthropic, que é a proprietária do Cloud, ela resolveu por estratégia dar uma separada. Cloud Coworking e Cloud Code. O Cloud Code faz tudo que o Cowork faz, só que o Cowork não faz tudo que o Code faz. Por quê? O Cloud Code ele é muito mais técnico, ele domina o seu computador inteiro, enquanto o Cloud Cowork é mais destinado a tarefas de escritório, tem uma interface mais simples, é mais amigável e assim por diante. Em contrapartida, a OpenAI tem só o Codex, não é separado. O Codex ele é muito fácil de se mexer e também tão poderoso quanto o Cloud Code. Então, é a minha escolha de utilizar. Qual é a melhor? Escolha qualquer uma delas, tanto com Google, Anthropic e OpenAI, você vai estar muito bem servido. Não caia na ansiedade maluca de ficar querendo usar sempre a tecnologia mais de ponta que existe. Vai te deixar louco e não vai te surtir nenhum efeito muito mais positivo que isso, ok? Essa é a primeira coisa que é importante se falar. Aqui na tela eu estou aberto simplesmente com o Codex aqui e a gente vai começar a mexer, eu vou te mostrar do que se trata e veja só, eu vou te mostrar de maneira fácil, descomplicada, como que é simples de você conseguir ficar campeão utilizando essas ferramentas, que é o que mais tem de sofisticado hoje de inteligência artificial aplicada ao seu pequeno negócio, à sua vida pessoal, ao que uma pessoa tem que saber. Se você entender isso daqui, você vai estar muito na frente de todo mundo, ok? Para ajudar, a gente vai separar em 8 pilares e veja, muito mais fácil do que parece. Cara, esse vídeo aqui vai ser disruptivo, você vai entender de uma vez por toda a Cloud Code, o Codex e etc. Tudo de uma vez só. Então vamos lá. Eu primeiro vou dar uma mostrada do que se trata essa interface extremamente simples, minimalista de se mexer. A OpenAI mandou muito bem nisso. Mas só melhor que a OpenAI você vai conseguir mandar muito melhor se der uma curtida e se inscrever já no canal que você está assistindo. Se inscrever até agora, isso é um absurdo. Então vamos de volta. Aqui, pouquíssimos botões. Primeiro você tem esse maisinho que você consegue apontar arquivos e pastas, anexar Google Chrome, meta, definir uma meta para o Codex continuar buscando. Aqui não é igual o ChatGPT que ele tem uma limitação de tokens para uma resposta. Se você der uma tarefa para ele e de repente você colocar uma meta muito grande, ele não vai parar e vai ficar comendo seus tokens. Modo planejamento, isso daqui é muito legal. Você pede para ele primeiro planejar legal, pensar em como ele vai fazer para executar algum tipo de tarefa, depois você coloca aquele plano para rodar. A gente vai fazer isso aqui na prática para eu te mostrar, tá bom? E outros plugins que tem. Rodrigo, o que são plugins? Plugins simplesmente você consegue se conectar com documents do seu Google, por exemplo, sabe o Google Documents, Google PDF, para ele trabalhar com planilhas e apresentações e etc. Você coloca um desses plugins e pede para ele, ele começa a trabalhar em cima dos seus documentos. Simples assim. Pense que ele é um operador do seu computador. A proposta, a princípio, é que ele seja um baita de um programador. Mas sim, o Codex eu gosto de ler mais que ele é um operador. Porque ele mexe nas suas pastas do computador, ele organiza, ele faz resumo, ele faz tudo no seu computador. Inclusive abre navegador e faz automação no navegador. Você vê o mouse funcionando e trabalhando tudo aqui. Aqui ao lado você tem acesso completo, solicitação de aprovação ou aprovar por mim. Você tem essas 3 opções. Eu vou deixar acesso completo para fins didáticos. Dependendo do que você for pedir para ele, se você identificar que é algo muito delicado, pô, coloca solicitar aprovação, ele para e te pergunta, olha, eu posso mexer nessa pasta? Eu posso alterar esse arquivo? E você vai dando um sim ou um não. Simples assim. Se você está confiando, é uma tarefa muito simples, arquivo sem muita delicadeza, desce madeira aqui, acesso completo, tá lindo, beleza? Aqui vem o modelo que você vai selecionar. Se é o 5.5, que é o mais sofisticado, acho que o número mais alto, óbvio que é o mais sofisticado, o 5.4, 5.4 mini, ok? Ah, então vou usar sempre 5.5, Rodrigo. Por que os outros estão aí se você quer economizar token? O melhor é mais caro. Ou então, mas como é que eu sei quantos tokens que eu tenho, Rodrigo? Aqui, você vem. Abra essa janelinha aqui, vem em cima do seu logo e vê uso restante. Veja que ele trava para você por volta de 5 em 5 horas e também uma meta semanal. O quanto eu ainda tenho para utilizar até dia 16 de julho, nessa semana? Eu tenho 73% a ser utilizado, de saldo. Em 5 horas eu ainda tenho 31%, porque eu já usei bastante hoje. E vai renovar isso às 18h45. Ponto. Com isso, você vai administrando aqui qual que você utiliza para você poder entender. Tô quase queimando tudo e ainda falta 2, 3 tarefas. Abaixa para 5.4. Enfim, trabalhe com isso. Outra coisa relevante, raciocínio. Se é baixo, alto ou altíssimo. Se você colocar o 5.5, dar uma tarefa gigante para ele, colocar raciocínio altíssimo, ele vai consumir muito dos seus tokens. Saiba disso, tá? E outra coisa, velocidade. Se é padrão ou se é rápido. Aqui, veja que ele já fala. Se você colocar o rápido, ele vai aumentar o uso, ou seja, gasta mais tokens se você quiser mais velocidade. Ponto. Aqui é o botãozinho para você ditar, aperte e dita.
Aqui, eu não li a documentação, mas eu tenho quase certeza que utiliza também token, porque ele vai transcrever com inteligência artificial tudo que você está gravando para ele. Então eu prefiro digitar, mas sem problema nenhum, caso você queira utilizar, tiver que gastar token, deve ser pouco, porque deve ser com o Whisper é barato. Bom, vamos lá. E Choose Project, vamos supor que você vai começar a trabalhar em algo não pontual, algum tipo de projeto mesmo. Então, eu quero criar uma automação aqui que todos os dias eu quero utilizar. Então cria um projeto, ok? Vai aparecer os projetos que você tem a ser utilizado, vamos supor que você queira continuar trabalhando em algum projeto, ou um novo projeto, dá para você começar do zero, ou criar uma pasta já existente, em cima de uma pasta existente. Então vamos supor que você vem aqui na sua pasta projetos e queira criar um novo projeto aqui. Então vamos lá, projeto para vídeo no YouTube. Tá. E você vem aqui, eu quero trabalhar em cima desse projeto, que é essa minha pasta existente, que está em projeto para vídeo no YouTube. Abrir. Vou lá. Ele já selecionou a pasta. Tudo que eu falar para ele trabalhar, ele vai criar arquivos, etc. Tudo em cima desse diretório. E a partir desse momento, se eu abrir aqui na lateral, eu consigo arquivos, navegador, terminal. Esquece o terminal. Se você não é técnico, esqueça o terminal. E se você vier em arquivos, está aqui a pasta vazia, porque ele já está sincronizado com essa minha pasta aqui, porque eu selecionei do projeto. Pois bem, acabou. Ponto final. Pronto para começar a trabalhar. Zero. Ok? Vamos um pilar por vez, que eu vou te explicar como funciona o Codex e você vai sair daqui um sênior já especialista conseguindo fazer qualquer coisa com ele. Vamos lá. Não é um chatbot, é operador ao lado, certo? A maior mudança de mentalidade é essa. Não é mais um chatbot que vai ficar te respondendo. Para isso você usa o ChatGPT, que lá é mais barato. O Codex, ele não é apenas uma conversa com inteligência artificial. Você está delegando o trabalho a um cara que está no seu computador e é extremamente rápido. Ou seja, trate a ferramenta como alguém capaz de executar, revisar, planejar e modificar código para você ou fazer um resumo em cima das suas apresentações que você tem no seu computador ou que seja no Google Sheet, que como eu te mostrei tem plugin para você sincronizar com o seu Google, com o seu Slack, com o seu Teams e assim por diante. É uma pessoa no seu computador. É um funcionário fazendo o que você bem entender, o que você bem quiser. Essa é a mudança de mentalidade, não é chatbot. Próximo pilar importante para você entender. Contexto melhora o resultado. A inteligência artificial não fica adivinhando o que tem na sua cabeça. Então explique bem. Quanto melhor o contexto, melhor o resultado. Explique o objetivo, informa a tecnologia utilizada, mostra a estrutura do projeto, defina restrições, etc. Tudo. Detalhe, pessoal, eu vou disponibilizar esse arquivo depois para vocês para servir como um guia de utilização. Para vocês virem e mexe ficar visitando esse guia. É um arquivo, é exatamente esse arquivo aqui que eu vou disponibilizar para vocês. Voltando agora para o vídeo. Então o contexto melhora. Qual que é a minha dica de ouro para vocês fazerem aqui? Trabalhem conjunto com esse cara, o ChatGPT, ele é conversacional. Então se você tem algum pedido a fazer para o Codex, não vá lá direto no Codex e peça, olha, me ajuda primeiro a refinar o que eu vou te pedir. Não, vem aqui no ChatGPT e escreva, vou pedir um projeto para o Codex. Me ajude a construir um prompt perfeito, assertivo. É assim que você vai pedir. O ChatGPT ele vai montar um prompt para você muito bom. Com esse prompt, aí sim você vem no seu Codex, coloca o texto aqui e trabalhe. Então trabalhe com contexto. Mas parte do meu contexto eu já tenho aqui em documentos do meu computador. Ótimo! Vamos supor que a pasta que você esteja trabalhando seja essa. E vamos supor que você tenha vários documentos aqui nesse seu diretório. O que você vai fazer? Você vai vir aqui em mais, arquivos e pastas, vai selecionar documentos e vai selecionar os documentos aqui. Como não tem nenhum, não dá para selecionar. E pronto. E aí você vai falar, olha, com base nesses documentos que eu estou te falando, me faça um resumo ou algo do tipo. Próximo pilar. A IA enxerga o projeto inteiro. Essa é a maior diferença em relação ao chat comum. Essas ferramentas conseguem analisar o projeto de forma ampla e agir em várias partes ao mesmo tempo. Ele lê centenas de documentos. Galera, imagina que aqui nesse seu diretório tenha muitos documentos, muitos arquivos, códigos e etc. Tudo com uma porrada de coisa. Se você simplesmente vir aqui no Codex e começar a conversar com ele, olha, varra todo o meu projeto, melhore as documentações, me diga pontos de atenção que tem a respeito dos meus PDFs, do meu Excel, construa Excel, me faça resumos financeiros a respeito dos meus arquivos. Ele vai fazer tudo. Só que, claro, tenha uma coisa em mente. Se você está apontando para ele um Excel com milhares e milhares de linhas, ele vai fazer com muita habilidade e muita perfeição. No entanto, a quantidade de token que ele vai gastar é grande também. Saiba disso, certo? Então ele consegue enxergar o seu projeto inteiro. Muito importante você entender isso. Por falar em projeto, muito importante pontuar. Aqui nós estamos trabalhando em projeto. Nada impede que você trabalhe em um chat. Vamos supor que você queira pedir uma tarefa pontual para ele. Olha, acessa a minha pasta e faça um resumo a respeito de alguma coisa. Ponto. É uma tarefa pontual. Você não precisa desse cara. Você não precisa de projeto. Próximo pilar. Peça planos e não só código. Antes de pedir, faça isso simplesmente. Por que não? Analise o projeto e proponha 3 abordagens com vantagens e desvantagens. E aqui no Codex você seleciona modo planejamento. Ele vai primeiro fazer um plano sobre o que você está pedindo e depois você coloca esse plano para rodar. Então vamos fazer um exemplo simples. Como eu disse para vocês, primeiro utilizem o ChatGPT para ajudar com esse projeto no Codex. Então vamos fazer isso daqui agora. Me dê uma ideia de projeto simples. Bom, eu pedi aqui pro ChatGPT para ele me dar ideias simples de projetos para fazer agora com vocês. O que eu mais gostei dentre esses que ele me sugeriu é o gerador de landing pages. Quero o gerador de landing pages. Portanto, me gere um prompt bem assertivo para eu imputar no meu Codex.
Simples assim. Galera, olha uma coisa curiosa. Aqui, por conta de estar falando sobre planejamento, antes mesmo que eu falasse qualquer coisa, ele já colocou. Antes de escrever qualquer código, faça um plano completo de implementação. Isso é muito legal. Então tá aqui. Vou copiar simplesmente todo esse prompt que ele me deu, vou vir aqui no Codex, coloco o texto aqui e eu vou colocar modo planejamento. Ele já estava, na verdade. Modo planejamento, aparece o plano aqui ao lado. E claro, eu não quero ficar gastando token. Então eu vou colocar 5.4 mini. E vou colocar como baixa também, porque é só para um vídeo no YouTube aqui para vocês, né, pessoal? Então, também vamos relevar se ele cometer alguns deslizes. Galera, veja só uma coisa curiosa. Ele já até criou aqui um arquivo DS Store. Ele começa a criar coisas aqui no nosso diretório que ajudam ele a trabalhar, tá bom? Mas não vamos nos preocupar com isso. Ele é o funcionário, ele sabe muito bem o que ele faz, vamos só confiar nele e ele já tá fazendo o nosso plano aqui. Vamos ver esse plano ao final, a gente dá uma leve lida e depois a gente dá o play ou pede para alterar o plano. Vamos lá, finalizou aqui agora. Bom, vamos construir uma landing AI com o SaaS Web moderno para a Nossa, ele fez uma coisa maravilhosa. Olha isso. Ele já falou de arquitetura, ele falou uma porrada de coisa desse nosso projeto. Vamos colocar para rodar e vamos ver o que acontece. Então, implementar esse plano? Sim ou não? E se você for não, você pode pedir para ele, olha, desse plano que você colocou, só ajuste isso, isso e isso. E depois clique em enviar. No nosso caso, vamos colocar logo para ele fazer esse plano. Pessoal, enquanto o Codex está trabalhando, vamos falar dos próximos pilares. A gente deixa aquele trabalhando e vai lá para os próximos pilares. O porquê? Porque essa é uma das principais coisas que é interessante de se mostrar. Você não precisa ficar mais na frente do seu computador esperando por um trabalho ser feito. Você paraleliza, vai ser humano, vai fazer reunião, vai fazer outras coisas enquanto o Codex está trabalhando para você. O próximo pilar é trabalho em pequenas etapas. Crie um sistema CRM completo. Não faça isso. Igual a gente fez aqui agora para fins didáticos. Teoricamente, se fosse um outro tipo de sistema, alguma coisa muito mais caprichada, você poderia pedir, olha, faça primeiro uma tela de login e senha, depois uma tela para cadastro, depois um dashboard, permissões, integrações. Peça de maneira faseada. Veja, galera, assim como qualquer pessoa, o Codex trabalha de maneira semelhante. Ele não, se você chega numa pessoa e você pede para ela uma coisa inteira, ninguém faz dessa forma. Olha, construa um prédio de 100 andares e bora. Não, a gente primeiro vai pensar na fundação, depois a gente vai fazer um outro projeto falando a respeito de elétrica, projeto arquitetônico e assim por diante. Você faz de maneira faseada. Então, para trabalhar aqui com o Codex é a mesma coisa. Construa de maneira faseada. Nada impede de você antes dar um contexto maior para ele. No fim, eu quero um CRM completo que vai atender salão de cabeleireiro. Ponto. Vamos começar de maneira faseada. Primeiro vamos focar no login. Primeiro vamos focar na identidade visual. Enfim, e assim por diante. Então essa é uma dica muito importante. Pequenas entregas reduzem erro, retrabalho e confusão. Super dica para a construção de sistemas. Agora vem aqui. Se você está pedindo para o Codex construir um sistema tecnológico para você, como por exemplo, esse nosso caso, eu vou te dar algumas dicas. Mas antes de dar essa dica, vamos aqui no Codex que ele já deu uma pausa e está pedindo uma intervenção nossa. Vamos lá. Ele parece que executou bastante coisa, ó. Etapa 1 concluído, que ficou pronto. Um monte de coisa ficou pronta. Se você aprovar, eu sigo para a etapa 2, modelagem do banco de dados, entidade. Vamos supor que eu não seja nada, até que eu não entendi nada disso. Cara, vai para a próxima etapa sim. E ponto final. Vamos ver o que ele vai fazer. Voltando, as dicas são, se você está construindo um sistema, quantos usuários utilizarão? Informe isso para o Codex. Qual a melhor tecnologia de back-end? Qual a melhor tecnologia de front-end? Caso comece a travar em alguma parte, como escalar individualmente? O que mais você me recomenda? Isso tudo, o que eu recomendo que você faça? Vem aqui no seu projeto, no ChatGPT, que é onde a gente está idealizando as ideias. É aqui que é conversacional, aqui que é chat. Aqui você coloca, vamos resolver primeiro todos esses pontos. E aí ele vai te falar, de acordo com quantos usuários utilizarão. Aqui você responde, provavelmente 20 usuários a princípio, mas quero que esteja preparado para centenas. Qual a melhor tecnologia de back-end? Me diga. Qual front-end? Me diga. Caso comece a travar em alguma parte, como escalar individualmente? Como temos que nos preparar para isso? O que mais você me recomenda? E você manda para o seu ChatGPT e deixa ele te falar, te dar algumas instruções, e você vai pegar essas instruções e vai complementar no seu Codex, no seu projeto, caso você queira algo extremamente escalável, etc. De novo, se é algum projeto simples para resolver uma demanda pontual aí na sua empresa, uma apresentação de slide, algo do tipo, não precisa nada disso. Um sistema para fazer a apresentação de slide, por exemplo, que você queira fazer aí para você, cara, é só para você, então não esquenta a cabeça com isso. Faça, explica para ele, mas debata bastante aqui no ChatGPT, pegue o prompt e leve para o seu Codex, beleza? Próximo pilar. Use o Git desde o primeiro dia. O que é o Git? Aqui vem um curso de GitHub para vocês, que provavelmente vocês já ouviram falar. GitHub é um serviço que usa a tecnologia Git. O que é Git? É controle de versionamento. Como assim versionamento? Imagina só que você faça alguma coisa, por exemplo, esse sistema que a gente está fazendo aqui de landing page. E, nossa, ficou lindo. Ah, mas eu quero um ajuste. Pede para o Codex fazer um ajuste, na hora que ele faz o ajuste, fica horroroso. Aí o que você faz? Pede para ele consertar. Fica mais horroroso ainda. Aí você pede para ele consertar. Fica horroroso. Vai ter uma hora que ele vai falar, cara, melhor desfazer e começar tudo do zero. Fala, não, dá para você voltar às versões. Mas o Codex controla a versão? Não. É o Git que controla a versão. Como assim, Rodrigo? É assim, você pede para ele sincronizar com o seu GitHub. E eu vou te mostrar aqui na prática agora, em nem 5 minutos, como faz isso nesses tempos de inteligência artificial, que é tão maravilhoso. Então vamos embora. Ele já meio que parou aqui, então o que eu vou pedir para ele? Que eu quero sincronizar com o meu GitHub. Para esse meu projeto, quero sincronizar com um novo repositório no meu
GitHub. Rodrigo Freia, como assim no meu GitHub? Eu não tenho GitHub. Então você vai ter, você vai abrir o site de GitHub, você vai vir aqui, criar uma conta, criar a conta, algo extremamente simples, ok? Aí depois que você estiver aqui, você top repositórios. Dá um new? Ainda não, porque normalmente eu dou um new e peço para ele sincronizar com o repositório. Mas vamos fingir que eu nem disso saiba. Eu só criei a minha conta no GitHub. Pois bem, sincronizar um repositório no GitHub. Eu só tenho a conta lá, não sei mexer, mas quero deixar sempre sincronizado com o GitHub para controlar as versões desse meu projeto. Me ajude. Vamos ver o que ele vai fazer. Ele está pedindo para instalar uma extensão aqui, um plugin provavelmente do GitHub. Vamos deixar. Instala. Continuar em GitHub. Continuar em GitHub. O que será que ele vai fazer? Abriu o meu GitHub? Ok, eu vou dar um autorizar. Abrir codex. Abriu de volta o codex. Agora eu vou dar um continuar. O que ele está falando aqui? Ó? Para sincronizar de forma contínua o GitHub, o caminho mais simples é conectar o repositório local ao repositório, ao remoto GitHub e passar a utilizar o commit push. Não sei o que é isso. Como rotina de versão. Vou te orientar no setup se você quiser. Também posso preparar tudo no projeto para ficar pronto para isso. Vamos lá, ele já pediu para instalar, ok. Vamos dar um continuar. Ele está falando que vai utilizar o GitHub agora para deixar esse projeto versionado e etc. Vamos lá. Me diga só isso. Seu username do GitHub, o nome do repositório que você quer criar. Bom, meu nome de usuário do GitHub, eu não sei. Vamos lá ver. Rodrigo BCR. Descobri agora. Então, Rodrigo BCR. O repositório, a gente está fazendo... Landing AI. É isso. Vamos lá. Landing AI é o nome que eu tô dando. Então vamos lá. Ele tá falando que tá preparando aqui o projeto. Galera, de novo, por favor, entendam isso. Imagina só, inclusive, no futuro, você tem um projeto e você queira contratar pessoas mesmo, reais, não inteligência artificial, para trabalhar nesse seu projeto. Os dois vão trabalhar ao mesmo tempo. Como que faz? E se um mexer no que o outro tá mexendo? Isso também o Git ajuda. O GitHub vai te ajudar. Um faz uma coisa, manda lá para a nuvem do GitHub. O outro faz, manda aqui. E aqui acontece uma coisa que a gente chama de merge. Não precisa esquentar a cabeça com isso. Esquente só que você precisa de um controle de versionamento. Isso é segurança do seu projeto. De novo, quero um projeto simplesmente para criar slides, PowerPoint aqui para o meu uso pessoal. Galera, aí não esquenta a cabeça com Git. Mas se for uma coisa um pouquinho mais estruturada, aí você se preocupa com o versionamento dessa maneira que a gente está fazendo. Ok? Bom, ele está falando aqui que o primeiro já deu certo, primeiro commit criado, o que falta para sincronizar com o GitHub? Criar o repositório remoto, Land AI na sua conta, apontar para esse projeto local remoto, fazer o primeiro push. Como você... O push é empurrar em inglês, tá, galera? Então ele está falando que tem que ser criado esse repositório aqui no meu GitHub, assim como tem esses vários criados, parece que eu tenho que criar um repositório para ele poder empurrar tudo que está aqui na minha máquina local lá para o GitHub. Nossa, Rodrigo, mas ele vai colocar tudo lá, o seu projeto? Exatamente. Ele coloca todo o código no meu projeto lá, tá bom? Então, vamos pedir para ele. Então, faça isso tudo, por favor. Sincronize com o meu GitHub. Vamos ver se ele realmente vai conseguir fazer. Veja só que interessante. Ele aqui, no final das contas, deu uma desistida porque ele não consegue criar o repositório. Mas, veja, ele está me orientando como que eu tenho que fazer. Abra o GitHub, new, ele está me dando até o link. Vamos fazer isso, então. New. Olha, e ele está falando, cria um repositório chamado Landing AI. Vamos lá, repository name, Landing AI. Deixe sem nada, tá bom. Não deixo sem nada, não sei nem fazer isso, tá bom. Olha lá, não tô fazendo nada, tá bom. Depois me manda a URL do repositório, tá bom. Vamos dar um create, criou. Agora ele tá falando o quê? Manda a URL para mim. Eu vou mandar. A URL, mandei. Veja que inclusive ele já até dá uma compilada, porque ele já está preparado para lidar com esse tipo de URL, né? Agora que você passou a URL, vou verificar o repositório remoto e conectar. O repositório existe e eu tenho permissão de push. Vou ligar o remoto, enviar o estado atual e validar se a referência origem main foi sincronizada. Não quero nem saber, não sei do que se trata isso. Eu só vou fazer o que o Rodrigo falou, que é ter um controle de versionamento de segurança para o meu projeto que eu quero. Ponto final. Vamos aguardar o Codex trabalhar. Afinal de contas, ele é o nosso funcionário, eu não tenho que saber nada técnico, é ele que tem que saber. Veja que ele deu um problema aqui agora, que ele está falando que não está conseguindo por um problema de credenciais. Veja, eu não consegui fazer o git push, que é um comando que ele faz para enviar tudo que está aqui localmente lá para o GitHub, por conta de credenciais. Então vamos fazer o seguinte, eu vou ensinar vocês uma maneira para resolver isso de maneira simplérrima. Gere uma chave aqui mesmo, que eu vou, portanto, cadastrar lá nas chaves do GitHub. Ponto. Só isso. Ele sabe o que ele precisa fazer. Aqui no GitHub, eu já vou te orientar. O que você vai fazer? Você está aqui no seu repositório, certo? Você vai vir aqui em Settings ou Configurações, dependendo do idioma. Você vai vir aqui para baixo em Deploy Keys. E aqui você vai dar uma Adicionar chave. Título, coloca aqui para você. Codex, local, que é onde está a sua... E aqui o que eu coloco, Rodrigo? Aqui você vai colocar a chave que o Codex vai gerar para você. Codex. Já está aqui. A chave pública do GitHub, ele já até colocou, Settings, todo lugar que eu falei. Então você vai pegar, copia aqui, copiar código e coloca aqui. Prontinho. E coloque permitir escrita. Significa que ele permite que a pessoa não só consulte o seu repositório do GitHub, mas sim que altere o seu repositório do GitHub. Vem e adiciona essa chave. Ele está pedindo a senha, claro, porque ele é muito seguro. Ele me pediu aqui uma chave e eu já entrei com essa chave que está cadastrada aqui. Se vocês sabem o que é o tal do MFA, que é aquele Multi-Factor Authentication, que é aquele que você tem que adicionar um Authenticator no seu celular para passar um código, é isso. Provavelmente o seu GitHub ele vai te pedir se você tiver. Se você não tiver isso cadastrado, provavelmente ele não vai pedir. Eu tenho porque o meu critério de segurança aqui no meu GitHub é maior. Se você não tiver, não tem problema. Por fim, a chave está aqui. Então você volta no seu Codex e você fala, já cadastrei. Tente aí novamente sincronizar. Vamos ver se agora vai.
Prontinho, sincronizado com sucesso. Interessante, pessoal, que dá uma olhada aqui. Ele encontrou alguns problemas no meio e ele foi se autocorrigindo. Isso é interessante. De novo, ele é um seu funcionário, você tem só que trabalhar com ele. Prontinho, já tá feito. Se agora a gente vier aqui no nosso repositório, aqui em Code, dá uma olhada. Aparece um monte de coisa. Mas o que é isso, Rodrigo? É tudo que o Codex mandou. Legal. Agora ele sincronizou o meu projeto aqui com o meu GitHub. Ponto. Feito. Acabou. É simples assim. Penúltimo pilar para você entender e saber tudo sobre Codex. Não tenha medo de usar. Então, alterar tela, criar uma API, adicionar um botão, tudo. Não tenha medo. Peça para ele fazer. Rodrigo, mas eu não sei nem o que é API. API é uma conexão entre um sistema e outro. É um correio, é uma forma de você comunicar duas coisas. Então eu tenho um Codex, eu quero conectar o meu Slack, provavelmente vai fazer via API. O que é isso, Rodrigo? São conexões externas, você não tem que saber exatamente como funciona no código, mas é um monte de código feito aqui no Slack, preparado para receber outros monte de código que o seu Codex vai enviar e eles se conectam e trocam informações. Ponto. Entenda só isso, não precisa ficar complicando, cara. Agora, antes de ir pro último, que é muito legal, muito importante, eu quero ver, porque a gente fez um pedido de um projeto para ele, e aí, o projeto que te pedi agora, já está pronto? Já consigo dar uma experimentada? Ainda não está pronto, eu teria que pedir mais coisas, mas o que eu já consigo? A página inicial comercial da landing page, a fundação técnica do projeto e o repositório sincronizado no GitHub. Olha, mas ainda o que não existe? Geração real por inteligência artificial, editor visual completo, templates, papapá. Então, resumindo, sim, dá para ver a base. Tá. Quero ver a base então. Olha que interessante, ele mandou, nossa, sim, dá pra ver, eu tenho que fazer isso aqui no terminal. Que terminal? Não quero ter que fazer nada disso. Não quero fazer nada de coisas no terminal. Faça tudo pra mim e deixe pronto para eu acessar e ver como está. E me dê o link para acessar. Só isso, eu só quero um link para poder acessar o meu sistema. Eu não quero ter que fazer nada, terminal, que código, tá louco? Olha só, agora ele falou que tá pronto para ver, vamos ver. Se eu clicar aqui, o que vai acontecer? Olha, ele já fez aqui, ó, criar landing page e tal, um monte de coisa. Ele fez num design bem minimalista, certo? E veja, galera, eu estou usando o navegador dentro do próprio Codex, tá? Por quê? Porque se eu parar aqui, por exemplo, eu consigo até mostrar para ele e falar, nossa, ó, olha essa letra aqui, achei muito feia. O que você faz para falar para ele? Você vem aqui, ó, anotar. Achei essa letra muito feia. Troque. Pronto. O que mais? Ah, isso daqui também não gostei desse botão aqui, não, também não. Troque o layout dos botões. Quero tudo quadrado. Vamos supor. Manda também. Nossa, faltou uma coisa aqui embaixo, aqui, ó. Bem aqui embaixo, quero um carrossel com alguma coisa. Enfim, aí você vai mandando. Depois que você terminar tudo, você manda um enviar para ele. Quando você der um enviar, veja só, deixa eu voltar aqui. Todas as anotações eu mandei para ele. E aqui, ó, ele começa a ajustar todo o layout conforme o que eu disse para ele fazer. Isso aqui é magnífico, galera. Mas mais magnífico que isso é você não terminar esse vídeo sem me dar um like. Se você me der um like, aí sim, isso é muito magnífico. Então, por favor, se inscreve no canal. Último pilar, não menos importante, e eu julgo que são os melhores importantes. E as chatices técnicas. Galera, se você abrir aí cursos de Cloud Code, de Codex, provavelmente eles vão entrar nessas monte de expressões. O que são os skills? O que são MCPs? Agentes, subagentes, context window, tools, memory, RAG. Desistir. Não quero aprender. Concorda comigo? Não é para isso. Galera, eu vou colocar o meu ponto de vista aqui. A inteligência artificial, ela vem numa tendência cada vez mais de deixar humanizado, que você só peça para eles. E eu vou dar um exemplo claro do porquê que eu, Rodrigo, acho que isso não é necessário quando a gente fala de inteligência artificial aplicada. Veja que muita gente vai trabalhar com engenharia de inteligência artificial, construindo, talvez até mesmo dentro de LLMs. Tem várias expressões que lá em 2022 precisava, 2023 não mais. 24 precisava, depois não mais. E por fim, essa é a tendência. A tendência é que cada vez fica mais humanizado. Eu vou dar um exemplo para vocês. Se você abrir o Codex e pedir para ele o seguinte, anota aí, porque eu não quero ter que repetir para esse nosso projeto. Sempre que eu pedir um novo botão, quero ele quadrado com borda sombreada. Anote, igual uma pessoa. Fica olhando na tela o que vai acontecer. Vou registrar essa preferência no nosso caderno de memória do projeto para não precisar repetir depois. Botões sempre quadrados e com bordas sombreadas. Isso daqui é o tal de memory que ele faz, ok? E eu vou perguntar para ele, isso foi uma memory ou uma skill? Vamos perguntar para ele. Foi uma memory, não uma skill. Mais precisamente, eu registrei uma nota ad hoc no sistema. Ok. Skills. Você não tem nenhuma para esse nosso projeto? Não há nenhuma skill específica instalada no nosso projeto. O que eu usei até agora foi Memory do Codex para registrar a preferência de UI, as ferramentas normais do projeto. Se você quiser, posso continuar só com base atual, sem skill extra. Ou instalar uma skill se houver uma que ajude de verdade no tipo de trabalho que vamos fazer. Galera, o que eu quero dizer aqui? Eu pedi para ele registrar uma informação para mim. Ele veio aqui e utilizou essa expressão chata, uma dessas que é memory, informações persistentes para manter preferências, certo? Skill, se eu tivesse pedido, talvez ele teria criado, claro, mas sem necessidade. Ou se eu tivesse configurado por conta, mas talvez sem necessidade. O que eu quero dizer, quando a gente está falando de inteligência artificial aplicada, galera, para vocês que precisam começar a usar, esquece skill. Ele é um ótimo orquestrador. Na hora que ele achar que ele tem que construir uma skill, trabalhar com isso, ele vai fazer. Não esquenta a cabeça com isso. Utilize inteligência artificial sem ficar se prendendo nesse monte de termo técnico. Sim, se você quiser subir o seu nível, posteriormente trabalhar mais com engenharia disso, trabalhar atendendo clientes, criando sistemas, aí sim, talvez seja interessante, porque eu tenho para mim que em
ano, mais ou menos. Skills, já ninguém vai se falar. Por quê? Porque o negócio vai ser a linguagem humana. A gente pede e eles fazem a orquestração. Se precisa de uma skill, se precisa de uma memory. Por exemplo, se eu pedir, conecte com o meu Slack, ele vai se conectar. Sabe o que aconteceu por trás? Ele usou essa expressão chata aqui, MCP. E eu preciso saber disso? Não, ele só conecta. Então, se eu pedir para ele, olha, construa, por favor, uma base de busca grande, sempre onde eu possa escrever alguma coisa e eu quero que busque aqui no meu diretório de documentos gigantes que eu tenho. Ele vai implementar para você isso daqui, RAG. E por trás, provavelmente, ele vai ter que criar isso, embeddings. Talvez ele tente melhorar o que você pediu para ele trabalhando com prompt engineering. Você precisa saber disso? Não precisa, cara. Você que está aprendendo agora inteligência artificial aplicada, não esquente a cabeça com isso, tá bom? E por fim, agora, só para finalizar, tudo isso, conforme eu pedi para ele fazer algumas modificações, ele tinha feito e tá aqui, ó, os botões quadrados, conforme eu pedi. Opa, deu pau, hein? Que coisa boa. Vamos só consertar isso daqui? Conserte o problema que está dando agora. Abra um navegador para você ver. Vamos ver o que ele faz. Prontinho, galera. Eu já pedi para ele corrigir. Rapidinho ele veio aqui, deu uma trabalhadinha e já resolveu todo o problema. Inclusive, cadê o carrossel que eu pedi para ele? Ah, tá aqui, ó, o carrosselzinho que eu pedi para ele. Carrossel de qualquer coisa, ele pegou e colocou. Beleza? Agora, galera, só para finalizar, o que eu vou mostrar para vocês é como ele mexe no seu navegador. Você consegue automatizar tarefas do seu navegador. Para isso, a gente vai utilizar esse formulário de teste que eu achei no Google para mostrar para ele. Vamos lá. Em um novo chat, 100% do zero, o que eu vou fazer? Abra essa URL abaixo e preencha utilizando o navegador interno aqui do Codex com dados fictícios. Olha lá, galera, ele começou a abrir. Ele abriu aqui agora o formulário. Dá uma olhada. Vamos ver ele trabalhando. Dá para ver o cursor aqui dele. Vamos ver o que ele vai fazer. Enquanto ele pensa, galera, uma coisa muito importante para pontuar. Antes eu tinha pedido com o modelo 5.4 mini. Ele tinha se dado uma leve embananada. Eu pedi novamente para ele. Eu falei, olha, tente novamente agora com o modelo 5.4. E ele falou que ia tentar por um caminho mais direto. Ele mesmo começou a ler as skills de navegador. E agora ele tá conseguindo. Olha a velocidade que ele fez. Preencheu tudo. Tá aqui, ó. Preencheu e tá pronto, né? Eu não falei para ele enviar pedido de orçamento, mas enfim. É um formulário exemplo que eu peguei simplesmente aqui na internet, tá? Tá aqui. E ele preencheu. Tudo certinho. Ou seja, o que eu quero dizer? Ele opera o seu navegador. Você consegue automatizar tarefas aí do seu navegador para ele usando o Codex. Simples assim. Se ele é rápido, se ele é funcional, enfim, são automações que você consegue disparar nele, inclusive via agendamento. Aqui, rapidamente, agendado, você consegue criar qualquer tipo de agendamento. Só você pedir para o chat, ou no seu chat GPT direto, porque ele tem integração, ou direto aqui no seu Codex, em novo chat, você pede para ele simplesmente às 8h30 da manhã, entrar no LinkedIn, por exemplo, ver se tem alguma matéria específica, trazer um resumo sobre o que estão falando no LinkedIn, ou enfim, dá para você fazer tudo isso. Com isso, galera, de verdade, já dá para você sair utilizando o Codex à vontade, sem medo. Nossa, Rodrigo, mas tem muito curso de 10, 15 horas de inteligência artificial falando de cloud code, de Codex. Galera, se é para você aplicar a projetos aí pro seu uso, é isso que você precisa saber. Não tem mais muita coisa, a galera fica enchendo muita linguiça, na minha opinião, para poder vender, para poder valorizar o passe. Não é o meu objetivo é fortalecer para que quanto mais gente utilizando, quanto mais fortalecimento aí da sociedade, da galera com tecnologia, para mim é o que me interessa muito. Então espero que eu tenha colaborado com você. Comente se você gostou, se você não gostou, enfim, eu vou disponibilizar também nos comentários o link desse arquivo que eu tenho aqui que me serviu de guia. Forte abraço, espero que tenha ajudado muito a todos vocês.